Cara, e a Ana Thaís detonou a escolha do Dorival Júnior para a seleção brasileira e tá dando o que falar, viu? De tudo, né, Everaldo? A gente tá pensando numa mudança. A gente quer uma seleção jogando melhor do que vinha jogando a outra, que não era terra arrasada. Eu vou te mostrar aqui o que foi que ela disse, o que foi que os comentaristas falaram sobre a escolha do Dorival, a fala do Dorival sobre isso e muito mais. Mas antes, é claro, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para você dar uma moral pro nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. E cara, tá chegando o Campeonato Paulista e aí você já sabe, né? É hora de você fazer a sua fezinha lá na 1xBet, então se liga nesse recadinho. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Bom, você já sabe que o Dorival Júnior é o novo treinador da seleção brasileira, ele vai ser apresentado na quarta-feira oficialmente, e você sabe, essa saída do Diniz, a chegada do Dorival, deu muito o que falar, e se você não sabe direito o que aconteceu e por que o Fernando Diniz não virou treinador da seleção, o André Hernan explicou para você entender os bastidores. Primeiro o presidente Edinaldo Rodrigues pega o telefone e comunica ao presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, que não iria utilizar mais o Fernando Diniz na seleção brasileira, que estava encerrado aquele ciclo até então. Logo depois, o Edinaldo pega o telefone, liga para Fernando Diniz e usa o seguinte argumento: estou te desligando, disse o presidente Edinaldo Rodrigues, porque não tem como você, Fernando Diniz, ser o técnico definitivo da seleção brasileira. O que o Edinaldo alegou foi que ele tinha um acordo com o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, de que o Fernando Diniz não seria efetivado, porque ele tem contrato e é campeão da Libertadores da América com o Fluminense, que seria apenas um ano esse contrato. O Edinaldo alega também para o Fernando Diniz que não poderia efetivá-lo por esse motivo, né, que tinha esse acordo, e que nesse momento a seleção brasileira precisa de um técnico que seja definitivo, que seja o técnico para o ciclo da Copa do Mundo, e que por isso não poderia efetivar o Fernando Diniz. O Diniz fez alguns questionamentos e perguntou ao presidente Edinaldo Rodrigues o que tinha mudado de um mês para cá, sendo que o próprio Edinaldo tinha dado entrevista dizendo que os maus resultados da seleção com o Diniz não iriam afetar diretamente o trabalho, que o trabalho iria seguir, que era preciso ter paciência. Edinaldo tentou explicar, mas acabou não convencendo muito o Fernando Diniz, e aí a ligação terminou nesse tom, com o Edinaldo dizendo que precisa de um treinador definitivo nesse momento para a seleção brasileira. E a saída do Dorival do São Paulo foi cercada de muito respeito. Ele, na saída do CT ali do Tricolor, acabou falando com a imprensa, dando alguma palavrinha ali sobre o seu futuro e a saída do São Paulo. Dorival, você sai com muito carinho daqui, né, meu? Foi muito legal, A receptividade, eu acho que foi uma troca constante, pode ter certeza que esse clube está marcado no meu coração. O que eu vi no dia que nós saímos aqui em direção ao Rio de Janeiro, o que o torcedor São Paulino fez, aquilo não tem preço. E pra gente é uma satisfação, um prazer poder ter vivenciado um momento como esse dentro de um clube tão gigante. E agora é seleção? Missão cumprida. Vamos e agora em frente. É seleção? Um abraço a todos. Cara, e até, por exemplo, o Neto, que é muito, enfim, né, espalhafatoso, muito crítico, é um daqueles caras que sabe que o Dorival Júnior, todo mundo gosta dele no meio do futebol. Então o Neto, claro, falou mal da seleção, mas disse que vai torcer pelo Dorival. Eu acabei de chegar em Tupelo agora, cidade do Elvis, onde o Elvis nasceu, aqui em Tupelo. Parabéns aí ao Dorival Júnior para ir para a seleção brasileira. A verdade, Júnior, eu não sei se você fez uma boa escolha. Eu não sei se alguém vai fazer uma boa escolha sendo dirigido por esse presidente da CBF. Só uma vergonha, desculpa. Mas é seu sonho, então boa sorte para você, que você consiga os seus objetivos. Você é um cara direito, um cara maravilhoso, incrível. Eu espero muito que você dê certo, porque o nosso futebol é uma vergonha. A vergonha da CBF, a vergonha das pessoas que dirigem. Então, boa sorte para você, Júnior. Fica com Deus, irmão. E eu vou torcer para você pra caramba.
Coisa que eu não fiz com os outros treinadores. Para você eu vou torcer. Pro Tite e pro Fernando Diniz eu torci contra. A CBF, através do seu presidente desse momento, o Edinaldo Rodrigues, demitiu o Fernando Diniz. Isso mostra que a seleção brasileira, dentro de campo e na organização, está muito próxima do fundo do poço. Agora ele quer o Dorival Júnior. Mas o Dorival deveria ter entrado antes do Ramon Menezes, se fosse para escolher um treinador brasileiro. Ele tinha acabado de ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Flamengo, ele deveria assumir a seleção brasileira. Estaria até hoje aí, caso o Ancelotti não aceitasse como não aceitou, teríamos um treinador de ponta já treinando a seleção brasileira. Mas não fez isso. Escolheu o Ramon, demitiu. Escolheu o Diniz e demitiu. E agora é o Dorival. Qual segurança que o Dorival Júnior ou qualquer outro treinador vai ter em trabalhar na seleção brasileira? Qual a retaguarda que a CBF vai dar para esse treinador? Gente, nós estamos caminhando mesmo para o fundo do poço. É inadmissível isso que está acontecendo no nosso futebol. No Sport TV, lá no Seleção, esse que a Ana Thaís estava, todo mundo estava só elogiando o Dorival Júnior, como era, por exemplo, o Richarlison ali. Se liga. Antes, só um pouquinho Marcos, sobre o Dorival. Eu trabalhei com o Dorival em 2011 e já mandei mensagem para ele. Professor, toda a sorte do mundo, não só pelo profissional que o senhor é, mas também pela pessoa, que eu acho que esse é o mais importante. E uma coisa eu tenho certeza, que a seleção brasileira ganha um cara muito gente boa. É, realmente. O ambiente do Dorival é algo absurdo, é surreal, de parceria, de companheirismo, de cara que vive o vestiário, mas deixa leve, ele põe leveza dentro do vestiário. Ele transmite isso, não sei se vocês percebem isso. Né, cara? Das raras unanimidades. Eu lembro quando ele saiu do Flamengo, Rick, a gente estava na cobertura aqui, muitos jogos no Maracanã, teve contato com os jogadores. Cara, era impressionante assim, o carinho dos jogadores com o Dorival. A gente estava lá no Morumbi, Aninha, no dia da conquista do São Paulo, né? Sai, inclusive, muito grande do São Paulo, Dorival, com a conquista inédita de Copa do Brasil. E é um absurdo, cara. Com os funcionários que eu falei, com os jogadores que eu falei, uma reverência à pessoa e ao profissional. Então aqui a gente não está falando do Dorival, do nome do Dorival em si, a gente pode discutir se é o certo ou não, eu prefiro esse, eu prefiro aquele. O Dorival se posicionou nos últimos anos numa prateleira elevada do futebol brasileiro, principalmente depois da passagem do Flamengo, com conquista de Libertadores e de Copa do Brasil. Agora, a decisão... Bom, e você deve conhecer a Ana Thaís pelas suas declarações que o pessoal cria polêmica, tem um pouco de misoginia nisso aí, vamos ser sinceros, tem muita gente aí que é hater só porque ela é mulher. Mas enfim, ela acabou dando uma declaração ali e não é a primeira dela, foi ela que falou pro Endrick voltar pra base, ela já falou outras coisas, por exemplo, quando falou do Roger Guedes e deu aquela confusão que ele respondeu, ela fala do futebol feminino, se liga, é nesse tom. De tudo, né, Everaldo? A gente tá pensando numa mudança. A gente quer uma seleção jogando melhor do que vinha jogando a outra, que não era terra arrasada, mas é uma outra forma de pensar futebol. E aí você pega um treinador que ganhou 14 títulos, transformou a história do futebol feminino praticado no Brasil, e você faz esse tipo de leitura, você leva pro público que não acompanha o futebol feminino uma desinformação. O Ricardo Belli foi um negacionista do futebol feminino praticado no Brasil, e é curioso, porque ele é treinador de uma equipe de futebol feminino e que não tem resultados positivos, muito por culpa também da linha de pensamento dele como treinador. Mas que teve até jogadoras convocadas, né? A Amanda foi convocada, artilheira do Campeonato Brasileiro. De forma muito justa, inclusive, não só... E lá no Seleção, ela falou o seguinte, eu não tenho um corte, mas tenho as aspas delas pra você, tá? O contexto da seleção brasileira é outra coisa, principalmente o conhecimento internacional. A seleção brasileira não basta fazer o arroz com feijão, a gente tinha o melhor arroz com feijão, que era do Tite, e não deu certo. Dar certo não é só ser campeão do mundo, o Brasil precisa fazer os olhos brilharem. E aí ela ainda completou dizendo, as pessoas que escolheram não assistem jogo de futebol, mas isso é um segundo assunto. Eu tenho maior respeito pela carreira do Dorival. Quem somos nós para questionar a carreira de um cara que conquistou o que conquistou? E aí você fala, pô, nada demais. Pois é, nada demais mesmo, afinal é só a opinião dela, ela trabalha com isso, o trabalho dela é dar opinião, e você pode concordar e discordar sem precisar ofender todas as mulheres do mundo e também sem precisar ofender nem a Ana Thaís. É só dizer, eu discordo do que ela disse, ela tá errada, bah, isso é bizarro, viu? E nem precisa xingar nem ofender ela. Mas ela no Instagram foi um pouco além e tá dando o que falar nas redes sociais. Olha só o que ela postou nos stories. Ela colocou o anúncio do Dorival e disse: e a gente achando que o 7 a 1 era a pior coisa que podia acontecer com a seleção.
Bom, Ana, tu foi mal demais. O Dorival não é a pior coisa que podia acontecer com a seleção brasileira. Mas eu também não sou o maior fã do Dorival, tenho que dizer. Mas e você? O que pensa? Ela gosta de uma polêmica? E as declarações dela? Foram certas ou foram erradas? O que você achou? E outra coisa, Dorival na seleção, hein? Vai dar certo? De que lado você tá? Comenta aqui e vamos fomentar essa treta. Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.